A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus e apoia a Escola Bíblica Dominical, amém? Tá, e nosso canal aí também é um canal junto aí com o blog, o Clube da Teologia, o blog da minha autoria, tá? Que dá subsídios para a Escola Bíblica Dominical e interpretação bíblica, né? Textos de estudo alusivo à Palavra de Deus, amém? Bom, então vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e esse vídeo, o vídeo de hoje aqui, esse vídeo trata da lição de número 7 da revista da Betel Conectar, a revista para jovens da editora Betel, tá? E nós vamos aí para a lição 7, cujo tema é a importância do companheirismo, amém? Esse é o tema da lição 7 da revista Betel Conectar. Lembrando mais uma vez, tá? O link para essa lição que está lá publicada no nosso blog vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí você pode acessar lá. Também o link para adquirir o meu livro, né? O Maior Milagre de Jesus, também vai estar aí na descrição, tá? Vamos aí à lição então. Lição de número 7, o tema é a importância do companheirismo, tá? Lição da Betel Conectar. O texto de referência aí é de Eclesiastes 4, do 9 ao 12, e o versículo do dia, Gênesis 2:18. O versículo diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18, tá? Então já vemos aí que a lição ela vai tratar de companheirismo, né? E ela vai abordar companheirismo entre os irmãos, né? Na vida conjugal e na obra de Deus, tá bom? Então vamos aí, né? Tem a verdade prática, ela diz assim: os relacionamentos são vitais para o desenvolvimento de nossa existência, tá? Baseado aí no texto de Eclesiastes, né? Então a lição vai falar sobre relacionamento, tá? A sua importância para a nossa vida, tanto espiritual como conjugal, como nossa vida social, amém? Bom, então vamos lá, né? Na introdução, a introdução aí, vou ler aqui a parte que eu achei interessante destacar dessa introdução. Diz aí, logo no início, né? O pregador deixa claro que quando encontramos companheiros, somos mais fortes, né? Então aqui aquela ideia que a gente sempre fala, está em muitos grupos aí de WhatsApp, né? Os irmãos comentam muito, aquela questão de juntos somos mais fortes, tá? Então a lição vai passar exatamente isso, e ela vai falar sobre o problema de quando a pessoa faz as coisas sozinha, né? Existem muitas situações de pessoas que empreenderam, né, alguma coisa sozinho e não conseguiram êxito, porque quando você está sozinho você corre alguns riscos, né? E aí a gente vai comentar sobre isso, né? Então, logo no primeiro tópico, o tema desse tópico é assim: a bênção do companheirismo. Vamos aí direto para o subtópico 1, que é 1.1. O título dele é Incentivando uns aos outros, e aqui vai bater já uma parte interessante sobre isso, né? Do incentivo. Aí eu separei nesse subtópico, eu não vou ler o texto todo do subtópico, mas eu vou falar a parte que eu destaquei aqui para comentarmos, né? Eu separei essa parte que diz aí, ó: se estivermos sozinhos, facilmente seremos vencidos pelo desânimo. Então, aqui uma coisa que movimenta, aqui é interessante comentar, né? Que uma coisa que movimenta os irmãos, a pessoa, é o ânimo, né? Aquela vontade de cada pessoa fazer alguma coisa. Quando uma pessoa está animada, nada para ela vai encontrar sempre um modo de fazer algo, porque ela está sendo movida pelo seu ânimo, ela está animada com alguma coisa para fazer, né? Então, quando alguém está sozinho, é mais fácil essa pessoa desanimar. Quando ela tem um companheiro, né, uma pessoa que o ajude, essa pessoa poderá animá-la, né? Essa aqui é a ideia, né? O companheirismo é importante por causa disso, por causa de um poder estar animando o outro. É isso aqui
né, que está falando até na lição, até trata isso aí, ó. Ele fala logo no final desse parágrafo, ele diz assim, ó, se estivermos cercados de companheiros, existe a possibilidade de uns aos outros se incentivarem, né? Quer dizer, um vai incentivando o outro, né? E olha que coisa interessante. Ele separa um texto de Isaías muito legal, que ele fala assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, né? Falando que um companheiro sempre ajuda o outro, né? Sempre tem a possibilidade de um ajudar o outro, né? Isso aqui a gente vê isso aqui na vida cristã, aonde um crente ele vai estar sempre animando o outro crente, sempre ajudando, né? Aqui mostra o caso de Jesus, né? Quando ele está indo em direção ao Calvário, o texto fala que alguém aparece ali, né? Um homem de Cirene aparece ali e vai ajudar Jesus a carregar aquela cruz, né? É assim que funciona a obra de Deus. A gente não consegue fazer a obra de Deus sozinho, né? Precisamos de um irmão para estar nos ajudando, tá? Essa ideia vai ser passada aqui na lição, né? No tópico 1.2, no subtópico 1.2, o título é assim: cuidando uns dos outros, tá? Cuidando uns dos outros. Separei a parte que diz assim, ó: as lições aqui são extraídas das experiências dos viajantes. Ele está falando daquele texto de Eclesiastes, né? Que fala assim, ó, se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Onde fala que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? E aqui o comentarista comenta o seguinte, que trata de experiências, né? A lição de Eclesiastes trata de experiências de viajantes que caminhando junto, né? Aonde um podia cuidar do outro, né? Eles cuidavam mutuamente. A ideia é que naquela região, né, ali do Oriente Médio, há vários desertos, regiões desérticas, né? Que se a pessoa entrar para caminhar ali e ela não se hidratar bem ou tiver, né, não bem alimentada, ela pode sofrer na caminhada ali a fadiga, né? É bem mais comum a fadiga nos viajantes. E aí, se estiver sozinha, a pessoa pode até desmaiar, né? A pessoa pode cair pelo caminho. Isso aí é uma coisa que ali na região, hoje já é mais difícil, né? Mas na época que foi escrito Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, era mais fácil de acontecer. Uma pessoa atravessar um deserto, a pessoa cair de cansaço, cair por sede. Isso aí era uma coisa que podia acontecer, né? E aí, quando o comentarista está fazendo isso aqui, ele está dizendo que nessas caminhadas era melhor ter duas pessoas, porque quando um caía, o outro levantava. Então ele está falando de uma coisa que era corriqueira, que podia acontecer muito naquela região, né? Hoje literalmente, isso aqui já é difícil acontecer hoje em dia, né? Mas a metáfora fica para os dias de hoje. Numa caminhada, né? Uma caminhada na vida, uma caminhada cristã, é melhor ser dois, né? Porque se um cair, o outro levanta. E aí a gente fala de cair o quê? Cair no desânimo, cair em pecado, o outro ajuda, né, aquela pessoa a se levantar. Essa aqui é uma ideia muito importante para ser aplicada nos dias de hoje, amém? Glória a Deus por isso, né? O comentarista também colocou que Elias experimentou o companheirismo de Deus, né? Interessante isso aqui, né? Porque quando Elias se sentiu só, ele vai fugir para aquela caverna. Então Deus vai acompanhar Elias. A gente vê o companheirismo de Deus junto a Elias. E nota-se também, né? Aqui eu vou acrescentar isso aqui para os irmãos. Nota-se que Elias, ele vai ser, Deus vai colocar como missão para Elias recrutar Eliseu. Como é que era o recrutamento do profeta, né? Naquela época, ele era tomado como discípulo e ele ficava junto ao seu mestre ali. E é assim que Elias vai fazer com Eliseu. A gente vai ver lá mais à frente que Eliseu não se apartava de Elias. Ou seja, Deus estava dando para Elias um companheiro, uma pessoa para estar junto a ele. Olha que coisa legal. Deus já tinha visto que Elias estava passando por aquele problema porque estava só. Ele ia sozinho, enfrentando os profetas de Baal, enfrentando Acabe. Aquilo ali é desgastante para qualquer pessoa,
né? E pensa num irmão que vai iniciar uma congregação, dirigir um trabalho, dirigir uma obra. Ele tem que ter obreiros ali, companheiros para estar junto a ele. Imagina se Paulo conseguiria ter feito alguma coisa sozinho, se não tivesse Lucas, se não tivesse Silas, né? Se não tivesse Barnabé, João Marco, Apolo, pessoas para o ajudar, né? Então isso aqui é importante a gente ensinar isso aí para os irmãos, tá? Vamos para o tópico 2, e o título dele é A Bênção da Vida em Matrimônio, tá? Aqui vamos para o subtópico 2.1, e o tema é Provendo a Proteção e o Cuidado, tá bom? Então aqui vai falar da vida em matrimônio, né? Como é que é importante o companheirismo. Por que isso aqui? A gente vai observar que existem casamentos onde os cônjuges não são companheiros um do outro. Então isso aí é um problema que pode acontecer, e aqui a gente vai falar sobre isso, né? Na lição está dizendo aí o primeiro o 2.1, que é provendo a proteção e o cuidado, e aqui vai falar do marido, né? Vamos ver aqui, ó. Separei a parte que diz aqui, ó. A mulher espera que seu esposo seja seu protetor, né? Então isso aqui fala dos papéis, né? No matrimônio existem papéis, é diferente de uma sociedade, é diferente de amizade, né? Existem papéis. O homem dentro do matrimônio ele tem um papel. E qual é o papel do homem? Ele é o papel de provedor, né? É o papel de protetor, né, da esposa. Então a mulher ela vai esperar, a esposa, ela vai esperar que o marido seja o seu protetor, né? Quando o marido falhar nisso daí, ele vai estar colocando o casamento dele em risco, né? Ele vai estar colocando o casamento dele, né? Vai estar arriscando aí, porque ele está falhando numa premissa básica do casamento, que é o homem como protetor, o homem como provedor, né? Por mais que a sociedade esteja moderna, né? Tem o feminismo aí que está em alta, as mulheres, né, querem ser autossuficientes e tudo mais. Por mais que ela seja assim, a sociedade hoje, a natureza é essa. A mulher espera do homem a proteção, né? Bom, e aí também nesse subtópico eu separei aqui o seguinte, tem o papel da mulher também, né? Lá no último, penúltimo parágrafo diz assim, ó: porém a mulher é aquela que cuida do bem-estar da casa e do seu esposo, né? Então, ou seja, qual é o papel da mulher aqui? Ela é a cuidadora, né? A mulher é cuidadora. Alguns irmãos, né, que tratam dessa parte de matrimônio até comenta isso, né? A mulher tem muito a visão periférica, né? Ela consegue observar o que está ao seu redor, né? A gente às vezes comenta isso até brincando mesmo, a mulher está ligada em tudo que está à sua volta. Por que a mulher é assim? Isso é a natureza feminina, é porque ela tem um papel de cuidar, né? E como que ela vai cuidar se ela não estiver observando o que está à sua volta? A visão do homem é mais de foco, né? Ele tem mais um papel de conquistar, né? de ir adiante, tá? Por isso o homem vai sempre se sobressair nos jogos, né? Se sobressair em conquistas de objetivo, por causa da visão dele que é mais focada. A da mulher é mais periférica. A mulher ela tem uma visão que ela enxerga mais ao redor, ela é cuidadora, né? E aí o homem sendo protetor da mulher e a mulher cuidadora do lar, né? Cuidadora da casa e cuidadora, aqui a lição fala também, cuidadora também do seu marido. Quando os dois, tanto a mulher como o homem, eles entendem o seu papel no casamento e eles zelam por isso e cumprem isso, esse casamento tem muito mais chance de dar certo, né? Amém? Bom, então no subtópico 2.2, o título é Fortalecendo-se no Senhor. Aqui eu separei a parte que diz assim: o texto legado pelo pregador, quer dizer, o texto deixado pelo pregador, diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Aqui falando, o comentarista coloca que pode ser entendido aqui esse cordão de 3 dobras como a presença de Deus, né? Quando ele aqui fala 3 dobras, a gente imagina 3 fios, né? O homem e a mulher,
e um terceiro fio que seria Deus, no caso, né? Então aqui ele está falando que a importância do homem e da mulher ter Deus no casamento, ter o Senhor como Senhor do seu casamento, né? Isso é muito importante, tá? Vamos ver aqui por que isso. Porque o texto está falando, em Eclesiastes 4,12, ele já diz, porque o cordão de 3 dobras ele não se quebra tão facilmente, tá bom? Bom, aqui tem, separei também essa parte que diz aqui, ó, infelizmente muitos casais têm se tornado presas fáceis do inimigo, né? O que acontece? Aqui está dizendo que a gente vai ver isso, o seguinte, né? Existem casamentos que às vezes os dois estão na igreja, os dois estão cumprindo a vontade de Deus, mas você vê depois o casamento ele não dá certo. Olha aqui que o texto de Eclesiastes 4,12 fala que um cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Espera aí, não se quebra tão facilmente, mas há a possibilidade de quebrar. Ele não se quebra fácil, mas há a possibilidade de quebrar. Espera aí, se Deus estiver no casamento, há a possibilidade do casamento quebrar? Há. Por quê? Claro que há. Por que isso? Porque no casamento existem os dois trabalhando. É um homem e a mulher. Às vezes Deus está no casamento, mas os dois não cumprem seu papel. Mesmo estando ali os dois firmados no Senhor e tudo, mas eles deixam de aprender com Deus o principal que Deus fala lá em Gênesis, né? Que os dois serão uma só carne. Aí eles não cumprem aquilo ali. Eles podem ter uma vida de oração, pode ter uma leitura da palavra, ir todo dia na igreja, se vestir igual crente, ter o linguajar de crente, mas se não cumprir o que está lá em Gênesis, lá no início, né, de ser uma só carne, o que Paulo orienta, né, ao marido, à esposa, esse casamento vai entrar em detrimento, o casamento vai ruir. Tá? Mesmo eles estando no casal na igreja e aparentemente Deus estando ali, tá bom? Então há possibilidade de quebra sim, tá? E os dois têm que zelar por isso. Então pode ser o casal mais crente que for, aqui a lição ela vai tá nessa área e é bom a gente cuidar disso aí. Pode ser o casal mais crente que existe, mano. Casal de 7 dias, fazer campanha no monte, 7 dias lá em jejum e oração, né? Um super crente, todo mundo, né, coloca a mão no fogo por aquele casal. Mas se os dois não investir no casamento conforme ensina a palavra de Deus, os dois têm possibilidade de acabar com esse casamento, tá? Essa aqui é um alerta que eu estou trazendo aqui, professora, vale a pena ensinar isso aí, dar esse alerta aos alunos. É uma lição para jovens, mas pode ser aplicado aqui no noivado, né? Relacionamentos, todos os tipos de relacionamento. Isso aqui é importante, porque jovens também vão casar e contrair matrimônios. E às vezes aí na turma, aí na classe, tem jovens que são casados, né? Bom, então vamos separar aí, vamos para o próximo, né? O tópico 3, o título é Companheirismo na Liderança. Tá? E aí separei o tópico 3.1, intercedendo por seus liderados. Aqui vai falar, né, da oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, aonde ele intercede pelos seus discípulos. Né? E aqui está falando sobre como que Jesus vai interceder por eles. Separei a parte para comentar e separei a parte que diz assim, ó, o texto de Eclesiastes diz que é melhor serem 2, Eclesiastes 4:9. Né? Aqui mostrando a orientação de Jesus, a orientação de Deus em Eclesiastes 4:9, a orientação de Jesus em Lucas 10, quando Jesus manda ir de 2 em 2, né? Outra orientação de Jesus é quando ele fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele estaria ali no meio, tá bom? Quando ele fala para que os discípulos estivessem unidos, então são orientações para que ninguém esteja só, né? Essa é a orientação do Senhor. Tá bom? Então tem que ter pelo menos 2, o mínimo são 2 para se fazer a obra, porque Jesus sabia que a obra é árdua, que a obra não é fácil, tá? Por isso ele dá essa orientação aqui, isso é importante seguir, amém? Né? Sobre esse subtópico, somente isso daqui, né? Para falar aí com os alunos, é importante. Vamos para o 2 aí, para o 3.2, e aqui no 3.2 o título é Vencendo e Conquistando Juntos, tá? Aqui separei a parte que diz assim,
O companheirismo se caracteriza por compartilhar a vida com o próximo. Isso aqui é companheirismo, você compartilhar sua vida com o próximo. E sobre isso aqui é importante o seguinte, a gente adquirir na obra de Deus amizades, tá? Amizade. Por quê? Você não pode sair falando tua vida, compartilhar tua vida com todo mundo. Um irmão que você não conhece direito, por mais que ele seja seu irmão em Cristo, mas às vezes ele não vai ter aquela habilidade que você espera de guardar segredo, né? De não sair comentando a sua vida com ninguém, né? De prestar atenção nas coisas que você está ali passando para ele. Então, muitas vezes isso vai acontecer, de não ocorrer do jeito que você quer e não haver companheirismo. Por isso é preciso, na obra de Deus, nós termos amizades com homens e mulheres de Deus, né? A gente vê isso aqui na vida dos apóstolos, a gente vê isso aqui na vida do Senhor. É importante a gente fazer isso, amém? Alguns irmãos, alguns jovens, isso aqui entra muito nessa área, alguns jovens eles acabam adquirindo amizades do mundo, e não é bom isso aí, né? É bom a gente ter no nosso círculo de amizade pessoas que nos levantem espiritualmente. E aonde a gente vai conseguir isso? No meio dos ímpios? Não, no meio do povo de Deus. E não é qualquer pessoa do povo de Deus, não é qualquer irmão. Tem que ser aqueles que você consiga confiar, né? Para ter uma amizade sincera. Amém? Aí o texto aqui interessante que ele vai separar aqui, tem uma parte interessante que fala aqui, ó. Um dos exemplos notáveis da Bíblia é quando Arão e Ur têm o discernimento de que as mãos levantadas de Moisés davam vitória ao povo, né? Lá em Êxodo 17, aí tem uma referência aí que vale muito a pena compartilhar com os alunos. Enquanto Josué estava na batalha, né, com o povo, Moisés, Arão e Ur foram para o monte para orar, né, interceder pelo povo. E eles perceberam que quando Moisés abaixava a mão, né, ele cansava naturalmente, estava com a mão levantada, né, na oração, intercedendo. Aí quando ele cansava, ele abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, né, o povo começava a perder a batalha, né? Os inimigos começavam a avançar. E aí o Arão e o perceberam isso, aí vão lá e eles ficam um do lado do outro levantando as mãos de Moisés, né? Ajudando. Isso aí é um texto clássico da palavra de Deus, pregadores já pregaram isso, mas nada melhor do que ensinar isso numa sala de aula, permitir que os alunos perguntem, comentem, né? Amém? Isso aqui é muito interessante, vale a pena investir nisso daqui, né? Vamos para a conclusão, para fechar. A conclusão diz assim, ó, que venhamos nos cercar de pessoas que sejam companheiras em todos os momentos da nossa existência, seja no círculo familiar, social, corporativo e de fé. Amém? Vale a pena fazer essa conclusão, tá? E fazer aí um apanhado aí, né? Uma revisão do que foi lido, foi ensinado, tá bom? Aí foi ensinado, recapitula aí, né? A parte do relacionamento conjugal, né? Que nós falamos. Vale a pena voltar o vídeo e assistir de novo, né? Se você quiser. Amém? Glória a Deus por isso. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas, irmãos aí, professores, tá? Passa aí para os alunos, é muito legal isso daí, para a gente poder acrescentar na aula dominical, amém? Vai aí curte aí o vídeo e também deixa um comentário aí, né? Uma bênção de Deus, se inscreve aí no nosso canal e Deus abençoe, amém? Deixa aí também, vou deixar o link aí, adquira o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus. Deus abençoe a você, a sua aula, Deus abençoe a sua família, até o próximo vídeo.